Meus amados irmãos, tudo bem? Bom, esse vídeo rápido aqui, eu espero ser breve, não sei se eu vou conseguir ser. Ele é para falar sobre uma experiência que eu tive essa semana, ou foi semana passada, me perdoe, foi semana passada, e essa experiência me fez entender certas coisas. A gente vai crescendo com a experiência da vida, né? Eu, por exemplo, nunca disse e nunca vou dizer aqui que a igreja tal prega a Bíblia 100%. Eu nunca vou dizer isso. Primeiro, porque existem muitas vertentes do cristianismo. Hoje em dia, qualquer um abre uma igreja e se diz de Deus, se diz ungido, e que a maioria deles só abre igreja por causa de dinheiro. Não vamos ser hipócritas aqui. Não vamos ser hipócritas. E eu nem vou falar das regalias que as igrejas têm que não pagam imposto. Eu nem vou entrar nesse mérito. Certos impostos. Não vou entrar nesse mérito. Mas na outra rede social, o auge da discussão foi uma postagem. Achei bonita a imagem visual era bonita. E a pessoa colocava assim, que somente igreja tal tinha a pregação verdadeira da Bíblia e começou a justificativa. E eu tive, não vou citar o nome do rapaz, e eu tive uma conversa muito agradável com ele. Eu não sei dizer se esse rapaz concordou comigo, mas eu achei esse rapaz tão evoluído que nós tivemos, mesmo eu não concordando com ele em alguns pontos, ele falou muita coisa interessante, ele falou muita coisa que está na Bíblia, mas em alguns pontos faltou ali um conhecimento a mais. E eu tentando explicar para ele alguns versículos, algumas opiniões também, né? Não no contexto de interpretação bíblica, mas no contexto mais histórico. E gostei da conversa. Por que eu estou falando isso aos irmãos? Porque o tema principal de toda essa salada de fruta, né? Essa mistura toda, foi sobre a discussão, a igreja que prega ou que interpreta corretamente a Bíblia. O que acontece? As pessoas que defendem isso, primeiro, elas não leem a Bíblia. Segundo, elas não sabem, não conhecem a Jesus Cristo nem ao Pai. Por quê? Porque isso é discussão carnal. E eu vou entrar no outro âmbito que eu quero entrar daqui a pouco. Em nenhum momento, em Atos dos Apóstolos, ou lendo as cartas de Paulo, a gente vê essa picuinha. Sabe, como é que se diz? Essa criancice é isso. Mas por que isso está acontecendo hoje? Porque as pessoas não estão defendendo o Evangelho e não estão defendendo a fé em Deus através de Cristo. Elas acham que estão. Elas estão defendendo a igreja em que elas congregam, a placa da igreja. Não são todos, eu vou deixar bem claro aqui que não é todo mundo que faz isso, mas a grande maioria faz. Por que eu falo isso? Porque quando eu vou conversar com pessoas de várias... Eu não faço exceção de pessoas, eu converso com qualquer um. Tá? Eu converso com qualquer pessoa. E quando eu vou conversar, a grande maioria que se diz de Deus, que se diz Espírito Santo, já me xingaram, já me humilharam, já quase fui vítima de violência física. A pessoa queria me agredir fisicamente. E tem pessoas que me deixou falando sozinho, porque não tinha resposta. A pessoa começou um diálogo, eu fui responder, abrindo a Bíblia, usando a Bíblia, a pessoa ficou sem resposta e ficou desse jeito. E teve pessoas que eu abrindo a Bíblia, vão de cristãos que estão dentro da igreja, estão pregando, postando foto, fazendo isso, fazendo aquilo que for. Beleza, você tem a sua vida, entendo perfeitamente, não estou fazendo crítica, estou dizendo apenas o que aconteceu, o enredo. E tem pessoas que fazem tudo isso e dizem que eu sou inimigo delas e que não falaria mais comigo. Falei, Deus não faz acepção de pessoas. Que evangelho é esse? Então, quando eu me tiro disso, mas quando as pessoas, elas defendem só a placa, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, eu sinto muito, você que faz isso, você não tem um evangelho. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Eu e você somos o corpo de Cristo. Não é a igreja A, a igreja B. Onde é que na Bíblia está dizendo Jesus vai voltar e vai buscar católicos? Está escrito isso? Jesus vai voltar e vai buscar adventistas. Está escrito isso?
Jesus vai voltar e vai buscar assembleanos. Está escrito isso? Jesus vai voltar e vai buscar pessoal da quadrangular, da Batista, do que for. Não está escrito isso. Porque pessoas carnais estão levando você para o caminho errado. Porque você está aprendendo com pessoas carnais, com pessoas que não compreendem a Bíblia, o que é ser carnal. Por que eu falo isso? Atos capítulo 13, versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por que os apóstolos eles pregavam de uma maneira muito diferenciada? Porque eles tinham o Espírito Santo, irmão. E por que eu estou tocando esse assunto? Porque hoje, qualquer um diz que tem Espírito Santo. Eu não vou entrar em detalhes sobre alguns tópicos, alguns temas, que diante da Bíblia é heresia e diabólico. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque a ideia do vídeo não é essa. Mas olha o que diz aqui. Vamos pegar em 1 Coríntios 12, a partir do versículo, estou com ele aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não vou ler o capítulo todo, mas deixa eu ver aqui. Tá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 20. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deixam um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui eu já pararia tudo. Mas vamos continuar. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, e que todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Nosso dever é defender o que está escrito. Não é o que sua igreja acha, não é o que o seu pastor acha, não é o que a sua interpretação, isso, aquilo. Não. É o que está escrito. Tem um livro que eu li, eu vou até abrir aqui para não errar o nome dos irmãos, só um minutinho, porque eu estou usando a tela do computador. Deixa eu só ver se esse aqui é o nome do livro. Que eu estou de uma semana corrida e eu posso confundir. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse. Bom, não estou encontrando aqui, deixa eu ver, o nome do livro. Delícia. Tá. É um livro que eu estou relutando para fazer vídeo dele, porque eu sei que isso aí a outra pessoa vai fazer showzinho. Eu tô vendo eu não tenho paciência para isso, sabe? O livro é um nome aproximado assim, 20 versículos que comprovam que não devemos guardar o sábado. É uma coisa assim, eu tenho ele. Então, quando eu fizer o vídeo para os irmãos e mostrar, vocês irão ver que não tem interpretação bíblica na maioria deles. Não tem. A Bíblia diz uma coisa, aí as vozes da cabeça do cara falam outra. Eu estou dando um exemplo aqui. Tem outros livros também que eu quero trazer para os irmãos futuramente, refutando biblicamente esses livros. Por quê? Porque as pessoas acham hoje que para ser de Deus tem que ter uma faculdade de teologia. E, até onde eu sei, a maioria dos apóstolos mal sabiam ler e escrever, mas tinham o Espírito Santo. Acho que o único apóstolo graduado, vamos dizer assim, era o apóstolo Paulo, fariseu, né, tribo de Benjamim. E esse é o problema. Por que eu falo isso? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a teologia ser do diabo. E é do diabo. Mas cada igreja tem a sua teologia. É isso que as pessoas não entendem. Elas estão defendendo coisas do diabo. Porque a teologia chama a Bíblia de mentirosa. Se chamou a Bíblia de mentirosa, está chamando Deus de mentiroso. Pronto, final. Qualquer discussão reclame com a Bíblia. Mas é justamente esse ponto que temos que compreender de vez.
Ou eu vou viver só da Escritura, Bíblia na Bíblia, a Bíblia respondendo a Bíblia mostrando a Bíblia, ou continuar sendo enganado pelo sistema, que só está preocupado com o seu dinheiro. Ou dos apadrinhados. Por que eu falo isso? Eu conheço pessoas de várias denominações que são apadrinhados pelos líderes, né? Que está lá no bolo. Tem gente que trai a esposa, tem gente que adultera, tem gente que desvia dinheiro da igreja. Ninguém faz nada. Vai um membro que não está apadrinhado fazer menos que isso, o problema é que ele se mete. E esses caras são de Deus? Nunca. Eu sinto muito. Frutos da carne. E não estou falando nem dos escândalos que estavam tendo por aí meses atrás, né? De algumas igrejas. Então, irmãos, esse aqui é a nossa conversa, o nosso desabafo. E antes disso, eu vou aproveitar, eu vou abrir aqui também, tá bom? Como eu falei no início, eu não faço acepção de pessoas, certo? Tem um rapaz que o nome dele é Fábio, ele é ateu, tá? Eu sempre acompanho as postagens dele. De vez em quando, uma na morte, uma na vida, né? O ditado, nós conversamos. Eu gosto de conversar com ele. Mesmo ele sendo um ateu, fazendo aquelas... enchendo o saco de alguns cristãos, né? Mas eu percebo que ele tem uma coerência. Eu não estou defendendo os ateus, não entendo esse lado. Mas quando eu converso com ele, chega em muitos pontos em comuns e muitas coisas eu consigo pregar para ele, mesmo indiretamente. Então, né, o nome dele é Fábio, ele teve um AVE, né, um acidente vascular encefálico, ok? Eu gostaria que vocês orassem por ele. Mandei mensagem para ele, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, voltar em oração. Ah, mas ele é ateu. Eu quero que ele se converta. Porque não é esse o sonho de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Eu tenho fé que o Deus que eu sirvo pode converter esse homem. Então, meus irmãos, orem por ele, tá bom? Esse pequeno pedido aí que eu estou passando para os irmãos. Gente, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Desculpa aí obrigado pela paciência. Desculpa, às vezes, tentando explicar uma coisa muito simples, às vezes colocar quase 15 minutos, tá bom? Gente, Deus abençoe, um ósculo santo. Até o nosso próximo encontro. E como eu estou gravando no sábado, um feliz Shabbat e que o grande Elohim, através, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua vida. Um abraço.